como a Renata comentou no capítulo anterior, que trouxe várias lições, né, vários ensinamentos, esse capítulo também eu entendi como bem orientador, bem explicativo, no sentido de dar lições mesmo de algumas características que, que a gente deve, umas que a gente deve seguir, outras que a gente deve evitar, né? Então, eu fiz até algumas marcações aí no texto, aí conto com a colaboração de vocês nos comentários. Vou começar a leitura. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Saluxo se aproximou, informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação familiar. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá a filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. Então, é a filha, né, que vai visitar o pai desencarnado e que o pai está lá na regeneração em situação muito ruim, né? E papai, minha amiga, um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e, minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Eu fiz essa marcação em vermelho aí, que eu acho que é a primeira lição, né, que o capítulo nos traz, no meu entendimento, é a questão do julgamento, né? Quando a gente olha para uma pessoa carrancuda, uma pessoa que traz um aspecto antipático, digamos assim, e a gente já logo procura julgar, né? E é engraçado, vou até compartilhar uma experiência com vocês. Eu sou psicóloga, né? E hoje eu estava fazendo um atendimento remoto e o rapaz que eu estou atendendo, ele está numa comunidade terapêutica. E ele estava comentando, fazendo alguns comentários comigo e falou que o que mais irrita nele lá é que ele comentou: aqui tem estuprador, aqui tem fumador de crack, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E aí ele está assim: o que eu faço para lidar com essas pessoas? Aí eu falei com ele: olha, a melhor forma de você lidar com essas pessoas é tentando entender a história delas, né? Ninguém nasce estuprador, ninguém nasce viciado em droga, ninguém nasce traficante sexual. As pessoas são levadas a esses caminhos e todo mundo tem uma história. Né? Então, é mais ou menos isso aqui, que a gente, essa questão do julgamento, né? Que a gente sempre faz e a gente às vezes não procura entender
conhecer a história das pessoas, né? Seguindo. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. E aí, reforçando, Mas né? Oi. eu gostaria de fazer uma complementação desse raciocínio primeiro que você fez, nessa atitude do André Luiz dele fazer uma autocrítica do seu pensamento e também desse comentário que você fez de conhecer a história, porque se nós nos reportarmos ao Evangelho de Jesus, Jesus escandalizava os fariseus, né, os sacerdotes, mas não só os sacerdotes, até os seus próprios apóstolos, ele escandalizava porque ele atendia, assim, de forma muito natural, aquelas pessoas que eram, digamos assim, os párias da sociedade. Então, os criminosos, as prostitutas, cobradores de impostos. Então, ele chocava as pessoas, né? Porque eram pessoas assim, todo mundo queria manter distância, porque tinham um comportamento muito condenável aos olhos da sociedade, e Jesus amparava essas pessoas, né? E por que Jesus fazia isso? Porque ele não enxergava o passado daquelas pessoas, ele enxergava o potencial, né, que aquela pessoa tinha, onde ela poderia chegar. E, mais ainda, a humanidade daquelas pessoas, que muitas vezes o estigma, né, o rótulo, desumaniza as pessoas, né? Então, quando a gente, por exemplo, vê os preconceitos étnicos, bastam pessoas ser de determinada etnia para que todo o conjunto, muitas vezes, sofra estigma de outra parcela de agrupamento humano. Então, isso desumaniza as pessoas. E Jesus, ele não, digamos assim, não se comportava dessa maneira. Então, quando a gente vê um criminoso praticando um crime hediondo na televisão, por exemplo, a notícia, a nossa tendência ainda é de, digamos assim, nos escandalizar e de pronto já emitir um julgamento condenatório e tudo. Mas a própria doutrina espírita nos ensina que, invariavelmente, toda criatura de Deus, todo espírito, um dia vai se tornar puro e livre de erros, né? Então, aquele irmão que momentaneamente está caído no desequilíbrio, na ignorância e no erro, um dia ele vai galgar essas posições. E ele não deixa de ser uma criatura, né? Criada à semelhança de Deus. Então, é um grande ensinamento esse do André Luiz, quando ele fala assim: procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram. E depois ele vai fazer a reflexão de que quando ele próprio chegou muito desequilibrado. Não entendia nada, ainda um pouco revoltado, confuso. Então digamos assim, é uma transformação que nós ainda precisamos no dia de hoje, né? E nós já temos exemplos, até na mídia, de pessoas que
já conseguiram dar esse passo. Como eu lembro de uma mãe, por exemplo, de um filho que foi assassinado e fez questão depois de ir lá na cadeia fazer uma oração para o criminoso, falar com ele que o perdoava, enfim, são exemplos raríssimos, mas que já existem como uma sementinha a mostrar um caminho para nós. Então, achei essa reflexão muito pertinente. Pode falar, Gil. Eu gostaria de fazer só um pequeno comentário, porque no parágrafo anterior está dizendo assim: é lamentável, retrucou a jovem, nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Aí, sobre esse aspecto, é interessante que muitas vezes a nossa fisionomia na rua ou nos ambientes refletem o nosso estado psicológico ou o nosso estado mental relativo aos problemas que nós estamos carregando. Muitas vezes a pessoa tem ódio reprimido, tem inveja, tem qualquer coisa, e a aparência dela reflete isso, e as outras pessoas sentem e não se aproximam exatamente por causa disso. Outras vezes, a aparência da pessoa de ficar carrancuda, ou não sorrir muito, ou mostrar uma aparência, eu não vou dizer sóbria, é além de sóbria, é uma que afaste, é uma espécie de autodefesa para que a outra pessoa não se aproxime dela. Mas, vencida essa barreira, a pessoa se torna agradável. Muitas vezes a gente se afasta desse tipo de pessoa, porque ela mesma está buscando isso. Mas, das outras vezes, quando ela permite e a gente se aproxima, ela desfaz essa aparência, assim, vamos dizer assim, de afastamento ou até de repugnância. Mas o ódio interno realmente deixa a pessoa com uma aparência assim, bem difícil de aproximação. Era só isso. Obrigado. Então, vamos lá, prosseguindo. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda não vejo a meu lado, ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. É o rancor, né, que ele estava trazendo dentro dele. E aí ele começa essa parte dizendo justamente que esse rancor e essa revolta estavam no olhar dele, né? Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. E aí eu grifei também esse parágrafo, que eu acho que é outro ensinamento, né, de grande valia para a vida da gente. E aí, engraçado que
nada é por acaso, né, gente? Eu fiz o estudo desse capítulo, fiz a leitura, preparei a apresentação e fiz esse atendimento desse rapaz hoje, às 4h30 da tarde. E foi juntando um tanto de coisa assim, em comum. E ele lá, né, no processo de recuperação dele, muito preocupado com o que ele pode fazer para a mãe dele, que a mãe dele está ajudando muito, está sendo muito altruísta com ele, não desistiu dele. Então, assim, é o que eu falei, a minha fala para ele foi a seguinte: olha para você e seja feliz. É a melhor coisa que você pode fazer pela sua mãe. Então, assim, é um outro ensinamento, né? Que a gente pensar nas relações como relações de afeto, de amor, de generosidade, de cuidado, né? Vou seguir. Muito, o exemplo seu é muito pertinente, Elaine, porque aqui, por exemplo, está falando do lar, né? Então, as pessoas, quando fala assim, nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Então, os nossos lares são oficinas, digamos assim, de treinamento intenso para o nosso aprendizado no nosso relacionamento, no mundo, né? Então, é como se a nossa casa fosse uma pequena célula do mundo para a gente treinar. Então, muitas vezes, tem lares que os desafetos estão próximos, mas muitas vezes a gente não tem um desafeto no lar, e pelo contrário, tem uma pessoa que é a que nos estrutura, para que tenhamos condição de suplantar as dificuldades e vencer os desafios que o mundo oferece. Então, em qualquer situação, o lar sempre vai ser uma oficina de aprendizagem. Mesmo lá de uma pessoa, por exemplo, que mora sozinho, porque naqueles momentos, né, de solidão, entre aspas, né, é momento de reflexão, de crescimento, de crescimento, e mesmo a ausência de relacionamentos assim afetivos, né, em trocas que acontecem debaixo de um mesmo teto, são ensinamentos, né? Então, em qualquer situação, o lar sempre vai ser uma oficina de burilamento, né? Aí segue nessa frase que você colocou em vermelho: muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Então, ou seja, o lar, muitas vezes, é para a gente aprender o exercício do amor para expandi-lo para o mundo. Então, aqueles irmãos de humanidade que já conseguiram isso, muitas vezes estão um passo na frente, né, de muitos de nós que conseguimos, digamos assim, ter uma afetividade só por quem é do nosso círculo mais próximo. Tanto que Jesus, em determinado momento, vai falar assim, até tipo assim, resumindo as palavras, colocando com palavras mais corriqueiras, até os criminosos amam os seus. Então, que vantagem tem né, de muitas vezes alguém que se considera íntegro e virtuoso amar somente os seus? Até os malvados fazem isso,
digamos assim. Então, traz essa lição para a gente, esse texto aí, que é um aprendizado para que expandamos o nosso amor, né, além das fronteiras do lar. Era essa contribuição também que eu queria. E a Você, gente vê muito, o que mais a gente vê, né, são pessoas que, muitas vezes, chefes de lares, né, homens, mulheres, sejam pais, mães, que têm um discurso para porta fora do lar de tolerância, de amor, de cuidado, e para a porta dentro a atitude já não é a mesma, né? Já não tem tanta essa tolerância, essa generosidade, já é uma coisa mais tipo assim, o outro pode, os meus não. Então é uma lição para a gente trazer mesmo para a vida da gente, né? Vamos lá. Oi, Eliane, Elaine. Oi. E lembrando, né, que Emmanuel mesmo nos lembra que nós deveríamos tratar os nossos familiares como se eles fossem visitas, porque, na verdade, nós tratamos as pessoas de fora com deferência, né? Se a gente está aborrecido, a gente não transmite para elas o nosso azedume, a nossa falta de educação sob qualquer pretexto. A gente tem, né, mesmo que seja assim uma palavra polida, é, rápida, mas ela é sempre pontual, ela é educada. Então, Emmanuel fala que a gente deveria tratar a família da gente, as pessoas que estão porta adentro, já que você citou o porta fora, as pessoas que estão porta adentro, como se elas fossem essas pessoas do porta fora. Porque se você recebe, se você tem um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma criança em casa e depois de fazer e acontecer, de arrumar, de organizar, a criança vai lá e derrama um leite com Toddy. É muito difícil uma mãe não ficar aborrecida. É muito difícil ela não ficar brava. Se isso derrama no sofá, então, é o fim da humanidade. Mas se chega a criança de fora, do amigo, o sobrinho, qualquer outro que seja, né, que esteja mais fora do núcleo do que aquele que está ali em convívio direto, essa atitude é muito diferente, né? Ela não esconde um aborrecimento, mas ela impede a grosseria, ela impede a agressão física. Então, quando Emmanuel nos ensina que a gente deveria tratar, a gente deveria, não, nós devemos tratar os nossos, né, os de dentro, como se eles fossem as visitas. É isso aqui, né? É o que você e Sidney acabou de comentar, né? Porque, igual ele fala que muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão, porque precisa dessa refrega mesmo, precisa desse atrito para a gente ir pulindo. A gente ainda não sabe fazer de forma melhor. Quando a gente tiver estofo para fazer de forma melhor, eu tenho certeza que a gente vai procurar usar esses mecanismos. A evolução permite isso, né? Então, só que a gente muito tem que andar para isso. E é um chamamento para a gente que ele precisa acontecer na nossa mente em tempo real. Por isso que esse parágrafo aqui, da agora para frente, é um diálogo, né, da Paulina com o pai. É um diálogo. E olha que a gente tem que observar que a Paulina é uma moça que ela teve a permissão da veneranda para poder estar ali. Ela não é uma trabalhadora daquele ambiente. Ela está ali naquele ambiente porque ela teve uma permissão, porque ela consagra o tempo livre dela, né, o tempo de descanso dela, em tarefa de reconciliação dos familiares, que não é uma coisa fácil.
Ela não está se concentrando em pessoas fora da família dela, porque dentro já tem problema suficiente, né? Ela está se concentrando naquele núcleo, e aquele núcleo exige demais. E aí a gente vai ver tantos outras histórias, né? Outras situações que a gente já leu, já conhece. Por exemplo, vou citar uma aqui, que é renúncia, né? Que a Alcione ela vem para poder ajudar um grupo familiar, um grupo de espíritos que são familiares a ela. O que aconteceu ali? Ela fazia parte daquele núcleo, ela avançou, como acontece, e aquele grupo ficou na retranca, ficou para trás. Então, ela, impelida pelo sentimento de ajudar não só um espírito, né? Porque muita gente lê achando que se trata de um romance de um homem e de uma mulher. Não, é um romance porque se trata da saga de um espírito com vários outros. Então, quando fala do trabalho, né, do trabalho familiar, e é uma coisa que o André vai chamando a atenção da gente, né, em falar que ela é uma moça que teve uma permissão, que é diferenciada, para estar num ambiente que não é qualquer espírito que pode estar, né, ali é só espíritos eleitos ali para aquele trabalho, que ela está num ambiente, uma câmara de muito sofrimento, e ela conquistou, pelos próprios esforços, o direito de estar ali para ajudar esse espírito que ela muito ama, porque está ligada a outros espíritos que ela ama também, e que não avançam, porque eles estão ligados numa monoideia, num pensamento, né? Que eu fui ferido, eu fui vilipendiado e etc e tal, e eles não se largam. Então, assim, é um diálogo muito, muito profundo esse que ela tem com o pai, que infelizmente, né, a gente verá mais à frente que não surte os efeitos esperados, mas é um diálogo assim para nós, né? Porque quando ela fala que logo no início Não ouçamos, dá spoiler, Renan. não estou dando, não. Ela fala que no início, ó, ouçamos, né? Ouçamos. Sim. Ela está falando para nós, para nós. É, Ouçamos. Então, quer dizer, ela está convidando a todos nós que estamos lendo isso aqui a prestar muita atenção no que está sendo tratado, que são as nossas relações de convivência, as nossas relações pessoais. Obrigada, Elaine. Imagina. E quando você fala aí que o Emmanuel orienta a tratar os familiares como visitas, eu vou me fazer uma meia-culpa também, que eu acho que acontece com todo mundo. Acontece justamente ao contrário, né? Às vezes a gente tem um dia ruim, chega em casa aborrecido e não tem coragem de explodir lá fora, explode dentro de casa com os que a gente mais ama, né? Então, para a gente começar a ter esse cuidado também, porque acaba que o amor incondicional às vezes paga o pato, né? Vamos lá. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então, como é que vira um círculo vicioso, né? A energia do ódio, a energia da raiva, que está afetando negativamente ambos, tanto os encarnados é uma quanto os via de mão desencarnados. dupla, né? Isso. Então, tanto quem está lá no plano espiritual influi aqui, quanto quem está encarnado influi lá. É por isso que muitas vezes, quando uma pessoa desencarna e os familiares, naquele apego, naquela dor, naquela angústia, não conseguem, digamos assim, seguir a vida adiante,
eles oneram muito quem desencarnou, porque essas emoções, esses sentimentos, às vezes eles se tornam muito penosos. Então, felizmente, a doutrina espírita traz um conhecimento para nos educar quanto a isso. Não é que, não é que seja, digamos assim, ruim você sentir saudade, não. Nós somos humanos, né? Temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. É evidente que se um ente querido parte, desencarna, nós vamos sofrer, vamos, né, sentir saudade, muitas vezes chorar, que você como psicóloga, né, logicamente pode até falar mais sobre isso. São momentos muito normais na vida de qualquer ser humano. Mas a doutrina espírita nos mostra, e essa leitura que reforça isso, que quando a gente, digamos assim, se agarra demais ao passado, a momentos vividos, e aquelas sensações são angustiosas, elas são como se fossem dardos espinhosos, né, para aquele que partiu. Porque o pensamento é uma linguagem universal, interdimensional, ele não tem barreiras espaciais, né? Então, onde quer que o espírito esteja, né, por meio do fluido universal, que a doutrina espírita também nos explica, esse pensamento atinge, né, distâncias inimagináveis no universo. Então, esses sentimentos muito agudos e negativos e depreciativos, eles implicam em sofrimento, né? Assim como de lá para cá, como a Paulina alerta o pai dela aqui, tá certo? Mas nós, tendo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né, é prudente, digamos assim, que se um dia passarmos por situação semelhante, tenhamos a lembrança de pensar nisso, de, de nos esforçarmos para não deixar a revolta tomar conta, não deixar a angústia, a tristeza, um apego exacerbado, porque tem consequências não só para nós, mas também para, né, os irmãos do lado de lá. Pode falar, Renata. Ô, Sidney, nós precisamos recordar agora, brevemente também, que lá no capítulo 27, que é o capítulo que trata do primeiro dia de trabalho, né, do André Luiz, vocês se lembram? Que ele se encontra com o trabalhador Tobias, e o Tobias está lá tratando aquele espírito, o seu Ribeiro, vocês lembram disso? O seu Ribeiro está desencarnado e ele fica deslocado de vez em sempre, porque ele é sacudido pelas vibrações da família que ficou na Terra. E a família, o petitório, as lamúrias, que é isso que você está dizendo, né? Aí, as lamúrias da família desorganiza ele profundamente. Só que o que eu quero chamar a atenção é para uma coisa aqui, para a gente poder lembrar que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção naquele parágrafo, que o Tobias, quando descobre, né, que o seu Ribeiro está desequilibrado daquele jeito, ele diz assim, né? Ele diz que vai pedir providências, vocês se lembram? Contra a atitude da família. Por quê? Porque a espiritualidade, né, está cercando o seu Ribeiro, está tentando ajudar ele, os passes, o tratamento. Não é uma Fala coisa que fácil. arrumar umas atribulações, umas preocupações, Eles dar, falam, dar ele outros assuntos para eles pensar. ele fala que ele vai tomar essas providências e que vai pedir para que aumente a bagagem de preocupações para aquela família, para que ele os deixe
em paz, para que a família deixe o Ribeiro em paz. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que aprender a sofrer com o mínimo de equilíbrio possível. Não estou dizendo que a gente não vai sentir dor, gente, porque não é possível você não sentir dor dessa separação, né? Ela é momentânea, tudo bem, mas na hora que está doendo, está doendo. Mas a gente precisa lembrar como a gente já está estudando isso, né? Infelizmente, muita gente não pensa assim, porque não tem conhecimento, não procura pensar assim. Mas a gente precisa lembrar que, mesmo com essa dor intensa da separação de alguém que a gente ama, se a gente desarticular a pessoa demais, demais, a gente pode ter uma bagagem de tribulações aumentadas para a gente poder desvincular da pessoa, porque a hora que a dificuldade aperta, a gente precisa se concentrar na dificuldade que está aqui, né? A gente precisa. Aí é uma doença que surge no outro, é uma questão familiar mais morosa, mais difícil. A gente precisa lembrar disso, porque a gente já foi alertado sobre isso no capítulo anterior. Lá no capítulo lá acho que é o capítulo 27, se não me falha a memória. Podemos seguir? Podemos. Então vamos. Aqui, ó, essa primeira frase aqui vai compilar essas colocações. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. É justamente o que a gente acabou de falar, né? Mesmo estando em outras dimensões, do quanto que isso afeta. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Então, ela está falando aqui do estrago que esse rancor, que esse ódio desse pai está fazendo na família como um todo, né? Então, o poder desse rancor, dessa raiva. Aqui vemo-lo em estado grave, na terra mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não um átomo de felicidade para ninguém? É uma outra coisa que a gente vê muito, né, gente? O que a gente vê de família destruída por causa de herança, né? Às vezes o pai passa a vida acumulando, os pais, né? E quando ele vem, quando ele desencarna, a família simplesmente se destrói. E a gente vê isso todo dia e toda hora, né? Então, do cuidado que a gente tem que ter com o apego a coisas materiais e o desapego aos sentimentos. Essa relação tinha que ser inversa, né? Apego às relações, aos sentimentos, ao afeto e desapego à matéria. Mas eu leguei enorme patrimônio à A família. Renata quer falar um pouquinho. Oh, desculpa, não vi. Desculpa te interromper, mas é só Sem uma problema. curiosidade, porque eu ia pesquisar sobre isso e eu esqueci. Mas se alguém tiver pesquisado, gente, mas é uma curiosidade mesmo, não é nada de pontual, não. Esse 1.500.000 cruzeiros da época, que devia ser dinheiro para caramba, né? Porque é uma fortuna, isso seria o que hoje? Alguém pesquisou? Eu ia pesquisar por espírito de curiosidade, não que seja relevante, só se alguém olhou. Eu não faço ideia. Também não, teria que pesquisar, e a moeda da época.
Prometo fazer Eu, a- conversões. só um pouquinho. Eu acho que eu ganhava em cruzeiros quando eu estava em 1978 na escola de especialista. Como aluno, eu ganhava 348 cruzeiros. Então, para você imaginar, isso hoje seria na faixa de nem, 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 sei lá, R$ 900. Mas mesmo assim é difícil, Gil, porque nós temos que lembrar que R$ 800. esse Olha, livro, então era muito dinheiro. esse livro foi escrito Não, na mas década era de muito 30, dinheiro. na década de 30. O André Luiz, Valia mais. hã? Era mais, exatamente. O André Valia Luiz muito está mais. narrando uma história que pode ter, inclusive, acontecido no século anterior, porque não fala quanto tempo esse senhor já tem desencarnado. Ele pode ter desencarnado lá nos idos de 1800, por exemplo, antes de 1900. Então, não tem jeito, é só a gente considerar que é uma fortuna considerável. Mas vai fazer Eu essas só queria contas. fazer uma referência. Sim, Hoje eu consigo pensar em 1 milhão. Quando eu ganhava 348 cruzeiros, eu não conseguia pensar em 1 milhão. Então, eu fico imaginando que 348, naquela época, sendo que quando eu era menino, a gente saía com moedinha de cruzeiro, ia no açougue e comprava carne, naquele tempo era muito. sim. É uma curiosidade interessante, de fato. 60 milhões por aí, só para a Renata ter uma referência. Pode prosseguir, Elaine. Obrigada, Snil. Obrigada. Vamos lá. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhe tranquilidade moral e trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Um outro ensinamento aí, gente, né, que eu achei super valioso. As pessoas passam grande parte da vida tentando acumular, né? E a gente vê isso muito hoje em dia também, e vê isso refletido, inclusive, nas crianças, na correria louca, pai e mãe trabalhando, querendo dar bom colégio, querendo dar o inglês, o esporte, e esquece do principal, né? Que é justamente a tranquilidade moral, o trabalho honesto, o exemplo, né? A presença. Então, isso também é fundamental na vida da gente. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Achei isso fantástico, fantástico. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Então, é a vida, né, gente? Dificilmente a gente pensa em juntar esse tipo de riqueza, né? Que é a tolerância, a humildade, a compreensão, e a maioria das pessoas muito ligada ao plano material mesmo. E complementando, Elaine, infelizmente, hoje, há todo um arcabouço, há todo um sistema que contribui para a manutenção desses valores. Porque nem sempre foi assim. Na época, por exemplo, da Grécia Antiga, né, na Antiguidade, não havia essa febre de consumo, de necessidades. Então, as pessoas
não viviam nessa correria louca, né? Apesar de que havia uma luta para a sobrevivência, né? Mas hoje em dia passou-se a ser um valor. Então tem gente que, mesmo já tendo acumulado milhões que daria para sustentar a família por muitas gerações, ela não consegue parar de buscar dinheiro. Se torna uma aflição, digamos assim. Se a pessoa, por exemplo, tem trilhões e ela perde alguns milhões, ela fica deprimida, porque então virou uma coisa assim muito automática, infelizmente, né? Porque tudo contribui para isso, a mídia, a propaganda, né? A, a própria educação, né? Ou seja, o sucesso é sinônimo de quem consegue acumular mais. Então, isso vai impondo, digamos assim, um distanciamento dessa busca espiritual, que é uma coisa que a humanidade precisaria retornar para que o mundo caminhasse em outra direção. Mas, infelizmente, a gente não vê, pelo menos nas sociedades, na organização das sociedades, essa tendência. A tendência cada vez mais está do individualismo e do consumismo, infelizmente. E essa tal dessa rede social só veio, das redes sociais como um todo, né, dos veículos de comunicação, só vieram piorar. Essa, Bem, essa, bem essa início lembrado. de semana, eu não sei se você está aí nas redes sociais falando do fenômeno, né, da venda do Cruzeiro para o empresário lá e que ele lucrou 500 milhões em poucos anos, exaltando isso. Ontem também teve, anteontem, uma reportagem falando do Elon Musk, que ele ganhou 12 bilhões de reais em um dia, e os holofotes todos para esse tipo de informação, né? E os valores mesmo, o que interessa para o ser humano, em nenhum momento é mencionado, né? Vamos lá. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moeda nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde no tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam para aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosos da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. É outra verdade, né? Que é o que dá até título para o capítulo, né? Herança e eutanásia. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado.
E que aí ele ainda continua preocupado com o testamento, né? Ele foi assassinado pelo filho, mas a preocupação dele não era nem o que ele fez para o filho fazer isso, era a questão do testamento que ele não tinha terminado. Cale-se, papai. Tenha compaixão do seu. Pode falar, Renato. Desculpa, brevemente. Eu acho que a preocupação dele aqui, quando ele cita o testamento, é mais com relação a controle, né? A controle. Ele era uma pessoa muito controladora, era o chefe da família. Então, ele fala aqui que ele não teve tempo de terminar, né, as disposições testamentárias. Ele estava doente. A eutanásia foi aplicada porque ele estava mais para o plano espiritual do que para o plano físico. Então, ele era muito controlador. Então, o fato dele ter sido, né, ceifado antes da hora é o que deixa ele mais irritado ainda. Com certeza. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se, Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança em regra são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam peso e legado a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos para o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência, o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando infernos individuais. E é isso, gente. Falar, Gil. É interessante a gente observar qual é a lição também no plano material que nós podemos auferir deste capítulo. Eu até já fiz um comentário aqui no grupo a respeito disso. Em 2003, 2004, eu fiz um curso de finanças pessoais, porque na época havia muita... os cabos e soldados lá do parque estavam muito endividados. Então, o comando contratou um coach para poder falar sobre finanças pessoais. E nessa época eu aprendi uma coisa, que brasileiro, na maioria da 60, 66,1% dos brasileiros não poupam um centavo do que ganham. 66. E a maioria dos brasileiros não poupam nada. Assim, o brasileiro não tem costume de pensar no futuro. Se precisar, vai usar o cartão de crédito, vai pedir empréstimo para alguém da família,
a pessoa não tem com que recorrer das próprias finanças que ela tem. Então, lá naquela época, eu aprendi que a gente deveria guardar 30% do salário da gente para poder ter uma reserva financeira, e que o ideal era que a gente tivesse 10 salários guardados para uma emergência qualquer, para um desemprego, para alguma coisa. Mas, fora essas lições, o que foi que eu gostaria assim, de passar para vocês? Uma das coisas que eu achei muito benéfica foi que, a partir daí, eu passei, assim, eu ensinei as mesmas lições para os meus filhos, falei com eles sobre a necessidade de poupar, sobre a necessidade de ter um dinheirinho guardado, coisa e tal. E eu comprava presente para eles de Natal todo ano. Eu juntava o dinheiro, punha na poupança, e quando chegava no final do ano, eu ia lá e comprava o presente que eles me pediam. Chegou uma certa época, eles falaram assim: não, pai, a gente quer o dinheiro, a gente não quer o presente, não. E eles passaram a guardar o dinheiro. Então, com isso, eles foram aprendendo a juntar dinheiro, a guardar dinheiro. Uma outra coisa que fora isso, que é uma lição que a gente deveria aprender com os europeus e com os americanos, que foi isso que eu falei, de guardar dinheiro. A outra coisa é sobre a gente querer deixar muitos imóveis, muitos bens para os filhos. Como eles não fizeram esforço nenhum para poder ter aqueles imóveis, muitas vezes acontece exatamente o que aconteceu nesse capítulo. E eu vejo aqui em Lagoa Santa, inclusive pelas famílias que eu conheço, o tanto de imóveis que os pais deixam maravilhosos e que os filhos não conseguem pagar nem os impostos. Porque eu fui pagar o ITBI de um lote de 450 metros quadrados, deu R$ 9.000. Se você for fazer um inventário, você precisa de uma faixa entre 30 mil e 50 mil reais. Quem é que tem dinheiro para fazer um inventário desse? Então, a pessoa não se prepara para uma emergência dessa. Então, esse capítulo ele está nos alertando para que, quando a gente for fazer algo para deixar para herdeiro, que a gente deixe a coisa pronta e que a gente ensine eles como usar, porque não adianta deixar de mão beijada coisas que eles não vão saber usar. É como dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. A pessoa vai bater no primeiro poste que encontrar, porque vai usar da velocidade inadequada e não vai saber dirigir. O dinheiro é a mesma coisa. Quando você não aprendeu a lidar com o dinheiro, a única coisa que você vai fazer com ele é esbanjar tudo, ou aplicar mal, ou se deixar levar por quem pode te engambelar e levar o dinheiro de você da sua mão. Então, esse capítulo mostra a importância não só da gente se educar, como educar os da nossa família para os bens que a gente luta tanto, muitas vezes, pensando no bem deles, para poder deixar para eles. Eu não vou me distender, só queria falar isso. Obrigado. Mais alguma coisa aí, gente?